Olá, meu nome é Camila Hessel e hoje eu vou tentar simplificar a região de Bordeaux para você aprender mais e de quebra, vamos degustar comigo o Chateau Franck Bigarot de Saint-Émilion. Fica aí. Para começar a entender Bordeaux, a gente tem que primeiro ver onde ela está localizada, né? Obviamente está na França, ali na região sudoeste, dentro do estuário de Gironde. O estuário de Gironde, ele desemboca ali no Oceano Atlântico e é dividido por dois rios, o Dordogne e o Garonne. E para a gente entender qual que é o da margem direita do rio e qual que é a margem esquerda do rio, a gente tem que entender para onde vai o fluxo desse rio. Então a gente olha o fluxo desse rio de dentro do continente para fora em direção ao Oceano Atlântico. Então, o Dordogne vai estar na margem direita e o Garonne vai estar na margem esquerda. Isso vai fazer total diferença para a gente entender os estilos de vinho que Bordeaux produz. Por quê? Na margem direita, a predominância do solo é argiloso. Então, aqui vai absorver bastante água e vai privilegiar uvas que não têm maturação tão tardia. E qual uva tinta aí prevalece nesse lado direito? É a uva Merlot. Então, quando a gente fala da margem direita do rio, direita ali de Dordogne, a gente está falando de predominância de Merlot. Quando a gente vai para o Garonne, a gente está ali na margem esquerda, o solo é cascalho. Aqui sim, que o cascalho absorve bastante calor e aceita uvas de maturação mais tardia. E a uva que é predominante no lado esquerdo é a Cabernet Sauvignon, uma uva mais estruturada, uma uva com mais pegada. Então, por aí, quando a gente fala do corte bordalês, do blend bordalês, a gente está falando principalmente dessas duas uvas, a Merlot e a Cabernet Sauvignon. Entre os rios, que é uma região chamada Entre-deux-Mers, aqui você vai encontrar brancos muito legais. Aqui a gente está falando principalmente das uvas Semillon e Sauvignon Blanc, que fazem o corte bordalês branco. E quais uvas são permitidas na AOC Bordeaux, ou seja, a apelação de origem contrôlée, que são as regras que permitem a produção de vinhos em Bordeaux. Então tem a Merlot e a Cabernet Sauvignon, que a gente já falou, tem a Cabernet Franc, que ela principalmente aparece com a Merlot ali no lado direito, tem a Malbec, a Petit Verdot. A Petit Verdot é uma uva tintoreira de muita expressão, utilizada aí nos cortes para dar muita potência e estrutura, e a Carmenère. Carmenère, que é muito conhecida lá no Chile, ela não é chilena, ela tem origem na França e ela também é permitida nos cortes bordaleses. Hoje em dia pouco utilizada, mas ela é permitida dentro da apelação. E agora eu vou dar uma colinha para vocês de quais regiões, quais apelações são mais famosas de cada margem, ou seja, de margem direita e margem esquerda, na hora de você for escolher o seu Bordeaux. Então, quando a gente fala de margem direita, a gente está falando aí principalmente da Merlot. Então, aqui as denominações mais famosas são a Saint-Émilion, Pomerol, Fronsac, Canon Fronsac, Castillon, Blain e Francs. Quando a gente vai para o lado esquerdo, aí a gente está falando de predominância da Cabernet Sauvignon, a gente está falando de Medoc, Haut-Medoc, Saint-Step, Pauillac, Saint-Julien e Margaux aí, os mais famosos aí, Chateau Margaux, né, faz parte aí da margem esquerda. A gente também descendo um pouco mais em conta Graves e Pessac-Logan. Então, essas são as apelações mais conhecidas aí de Bordeaux para você ter na colinha na hora de escolher. E quais uvas são permitidas na AOC Bordeaux, ou seja, a apelação de origem contrôlée, que são as regras que permitem a produção de vinhos em Bordeaux. Então tem a Merlot e a Cabernet Sauvignon, que a gente já falou, tem a Cabernet Franc, que ela principalmente aparece com a Merlot ali no lado direito, tem a Malbec, a Petit Verdot. A Petit Verdot é uma uva tintoreira de muita expressão, utilizada aí nos cortes para dar muita potência e estrutura, e a Carmenère. Carmenère, que é muito conhecida lá no Chile, ela não é chilena, ela tem origem na França e ela também é permitida nos cortes bordaleses.
Hoje em dia pouco utilizada, mas ela é permitida dentro da apelação. E agora eu vou dar uma colinha para vocês de quais regiões, quais apelações são mais famosas de cada margem, ou seja, de margem direita e margem esquerda, na hora de você for escolher o seu Bordeaux. Então, quando a gente fala de margem direita, a gente está falando aí principalmente da Merlot. Então, aqui as denominações mais famosas são a Saint-Emilion, Pomerol, Fronsac, Canon Fronsac, Castillon, Blain e Francs. Quando a gente vai para o lado esquerdo, aí a gente está falando de predominância da Cabernet Sauvignon, a gente está falando de Medoc, Haut-Medoc, Saint-Step, Pauillac, Saint-Julien e Margaux aí, os mais famosos aí, Chateau Margaux, né, faz parte aí da margem esquerda. A gente também descendo um pouco mais em conta Graves e Pessac-Logan. Então, essas são as apelações mais conhecidas aí de Bordeaux para você ter na colinha na hora de escolher. Outro fator muito importante para Bordeaux e que vai fazer total diferença no valor daquele vinho são as questões das safras. A safra é muito importante para essa região, porque Bordeaux é uma região que tem uma alteração de clima muito forte. Às vezes faz muito frio, às vezes chove bastante. Agora em 2026, por exemplo, eles estão com queimadas lá. A safra 2026 vai ser extremamente comprometida ali para a região. Então, quando a gente for escolher nosso Bordeaux, a gente tem que, infelizmente ou felizmente, pesquisar como é que foi aquela safra daquele ano. Por que às vezes, por exemplo, um Bordeaux de uma mesma vinícola do ano 2000 vai custar 10 mil reais e 2003 vai custar, sei lá, 3 mil reais? Porque alguma coisa aconteceu ali naquele ano que fez com aquela safra valesse menos que a anterior. Então, eu tô aqui com uma colinha de safras que foram muito especiais para Bordeaux, para você ter em mente. Safra 2000, 2005, 2009 foi muito boa. Vindo para os dias mais atuais, 2016 foi considerado uma das melhores safras do século 18, 19, 20. Mas aí quando a gente olha, por exemplo, 2017, eles sofreram com geada. Então as safras foram muito comprometidas. 2013 também foi um ano muito difícil para Bordeaux. Então, quando a gente for estudar Bordeaux, a gente tem que lembrar e entender um pouco da influência da safra daquele ano. Combinado? Outra informação que você tem que ter em mente é que quando se fala em Bordeaux, as casas, os chateaus, as maisons, ou seja, as vinícolas, têm muito mais prestígio às vezes que o próprio vinhedo. Exemplo, quando a gente fala na Borgonha, o Romanée-Conti, ele não é uma vinícola, ele é um vinhedo lendário, né? Desse vinho tão icônico que a gente encontra aí por milhares e milhares de reais. Quando a gente fala de Bordeaux, dando exemplo aqui, Chateau Margaux, fica dentro da OC de Margaux e tem a vinícola Chateau Margaux. E os vinhos podem aí custar na casa dos 30, 40, 50 mil reais. E ao lado dele tem o Chateau Pontac-Lindt, que fica super próximo, que não faz parte aí do mesmo prestígio que o Chateau Margaux e custa aí por cerca de $50. Então, ali tem muita diferença de uma casa do lado da outra. Isso é muito importante que você também pesquise na hora que for comprar teu vinho. Agora, sem mais delongas, bora provar comigo o Chateau Bigarot Saint-Emilion Grand Cru. Então, aqui nós temos o nome do Chateau, aqui nós temos a apelação, que é Saint-Emilion, e a gente viu que Saint-Emilion fica na margem direita. Se é margem direita, teremos predominância da uva Merlot, safra 2022. Então, esse aqui, ele é quase 70% Merlot, ele tem um toquinho aí de Cabernet Sauvignon. Safra 2022, pelo pesquisei em Bordeaux, foi um ano mais quente, então produziu aí tintos mais estruturados, mais encorpados. E esse aqui tem 12 meses em carvalho. Então aqui eu espero um tinto estruturado, um tinto complexo. Eu acho que eu até estou cometendo infanticídio abrindo ele tão cedo, mas acho que pela didática vale super a pena. Vou até colocar um pouquinho ele mais na minha taça. Então aqui ele já está respirando há mais de 1 hora. E pelo que eu vi, ainda está fechado. Eu ainda acho que você tem que deixar ele decantando pelo menos mais umas 2 horas. É aquele vinho... não é aquele vinho para você abrir com a galera. Esses grandes Bordeaux que eu peguei aqui, esse é um baita custo-benefício. Então ele tem de aroma bastante fruta negra, sabe? Uma cereja, ameixa,
quase um cedro, tem bastante nota de madeira também, um tabaco, charuto, tem uma nota de chocolate amargo. Vamos ver em boca. Nossa, aquele taninão pegando, acidez lá em cima. Sabe aquele vinho muito tudo? É esse bonitão aqui. É aquele vinho que até, inclusive, pede uma comida para harmonizar, né? Os grandes Bordeaux. É imprescindível você ter aí uma comida. Aqui eu fiz a tabuinha de charcutaria com queijo, a tabuinha do pessoal ali da Pirineus, que eu gosto muito. Então aqui eu vou pegar para experimentar como é que fica com comida. Ó, delícia! Repara que eu deixei um pouquinho de comida na boca e pus o vinho, porque assim você tá harmonizando e fazendo o que a gente fala de terceiro sabor. Nossa, e vira outro vinho, porque a charcutaria tem mais gordura e vai super bem com esse vinho, dá uma amansada no tanino, perfeito. Olha, peguei um grande Bordeaux para abrir e para tentar desmistificar um pouco essa região para você. Eu sei que às vezes é muita informação, mas França, Bordeaux é assim. Então espero que tenham gostado. Se você quiser adquirir esse bonitão, me chama aqui no meu Instagram, Casa Hessel Vinhos, porque ele não entra aí no meu portfólio fixo. É um vinho aí para você adquirir para numa ocasião especial, ou você que quer ter um grande vinho na sua adega. É uma ótima sugestão. Deixa o seu like, me ajuda bastante. E eu te espero na próxima. Saúde!